Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre acidentes ofídicos, sobre cobra, surucucu, cascavel, coral e tudo mais que a gente puder imaginar. Para bater esse papo com a gente hoje, tá ela, doutora Ale Freitas, médica emergencista lá de Lavras, Minas Gerais, especialista em cuidado paliativos, trabalhou no Ciatox Minas, fez uma palestra maravilhosa sobre o assunto aqui no CBMed. Eu tive a honra de moderar. Eu falei, não, a gente precisa levar isso pro Pod Raiz. Ei, Ale, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, Léo. Tudo Prazer bem? estar aqui. Tudo bem. Que bom. Olha só, eu não sou da tóxico, né? O que o médico precisa? E o nosso podcast nem fala só sobre para emergencistas. A gente sabe que geral, emergencista né? titulado no Brasil somos poucos. Somos poucos. A gente fala para todo mundo. O que o médico que está de plantão na emergência hoje, seja titulado ou não, o que ele precisa saber sobre acidente ofídico? Nossa, assim, eu tenho que focar bem no que precisa saber no geral. Porque Começa do começo. A gente começa a ficar pensando assim, coisas mais específicas, né? Mas eu acho que o que todo plantonista que atua na sala de emergência, seja emergencista de formação, titulado ou outra especialidade, ou nenhuma especialidade, eu acho que o principal é saber reconhecer quando esse paciente chega pra gente com picada de cobra, sinais de gravidade e que ele possa ter que intervir de uma forma mais invasiva nesse paciente e, dependendo, procurar transferir esse paciente o mais rápido possível para um centro de referência. Tem paciente que chega sem saber que foi picado de cobra, mas foi picado de cobra? É raro, mas acontece. Aí não acontece muito. É raro, mas não acontece muito. Acontece. Às vezes chega um paciente que falou assim, eu senti uma picada aqui no pé, acho que foi uma formiga ou outro bicho, inseto qualquer. E quando a gente vai ver, com o passar do tempo, esse paciente começa a apresentar alguns sinais e sintomas muito específicos de picada de cobra. Uhum. E aí as mais comuns, assim, que seriam, né, na nossa região ali, sudeste principalmente, centro-oeste, é cascavel e jararaca. Então a gente acompanha mais esses sintomas. Mas o que a gente tem que pensar inicialmente? Chegou um paciente com suspeita de picada de cobra, a gente olhar o local da lesão, lavar bastante com água e sabão, e aí não colocar outras substâncias, não colocar cataplasma, nada do tipo. Pode chupar o veneno? Melhor não. A não ser que você queira ficar envenenado? Não, até que, assim, não tem esse perigo, assim, eu acho que ninguém chuparia o veneno e engoliria o veneno, eu espero que não. Eu assim, não duvido de nada nesta vida. Troféu Darwin está aí para mostrar que as pessoas são capazes das maiores atrocidades. Eu acho que talvez se a gente entrar por este caminho vai ficar um pouco inapropriado aqui para o podcast, mas... Então tá bom, vamos mudar o assunto. Não chupem o veneno. A conclusão é essa. E até porque, assim, a nossa boca é lotada de bactérias, etc. A não ser que você lave a sua boca antes com clorexidina alcoólica e desgermante, coisa que eu também não reconheço como sendo indicada. Não chupem, pronto. E aí, lavar bastante o local e tentar deixar esse membro elevado. Perna para cima, braço para cima. Exato, coxa para cima, tentar, assim, na maioria das vezes as picadas vão ser em extremidades, né, tanto superiores quanto inferiores. Em algumas situações vai ser mais em região de coxa ou região de antebraço, mas de qualquer maneira tentar deixar esse membro para cima. E por quê? Porque na maioria das vezes, das picadas de jararaca, esse paciente vai evoluir com um edema do membro. Então, deixando ele para cima, a gente já favorece que o edema se desenvolva um pouco mais lentamente e que a progressão dele seja menos grave também. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Atuar contra o efeito da gravidade. Bom, então você dizia que a maioria dos pacientes sabe que foi picado por uma cobra, até porque geralmente tem um contexto, né? A pessoa não estava assim, dentro de casa, no shopping. E uma cobra, uma surucucu no meio do shopping. A pessoa estava na mata, estava em algum lugar que já tem, ele sente uma picada. Então, beleza. Então, você dizia que o médico precisa lavar a ferida bem lavada, não emporcalhar a ferida mais, seja com a boca, seja com emplastro, qualquer coisa. Exato. E elevar o membro. Exato. E eu acabei te interrompendo, você dizia que é importante
identificar sinais de gravidade. Isso. Pensando num contexto em que tenha alguém com experiência em acidente peçonhento ou um emergencista que saiba um pouco dessa situação, dá pra gente já iniciar o tratamento inicial, assim, de hidratação ou não, pesquisar os sinais e sintomas de alarme, mas pensando num contexto em que a gente tem, às vezes, recém-formado atuando ou alguém que nunca teve experiência com toxicologia na vida, eu sempre aconselho, lavou a ferida com água e sabão, elevou esse membro, peça alguém da equipe, enquanto você vai analisar os sinais e sintomas de gravidade, fazer ali seu exame sumário de ABCDE inicial, peça alguém da equipe para ligar para um Ciatox de referência. Como é que está de Ciatox Brasil afora? Você tem noção? No Espírito Santo eu sei que tem, Minas é talvez o mais bombado, famoso de todos. O de Minas, assim, eu sou suspeita para falar porque a minha residência a gente roda lá durante o 1R3 inteiro, eu trabalhei lá depois e, assim, eu sou completamente apaixonada com Ciatox Minas. Então, coraçõezinhos. Eu sou suspeita para falar e tem a questão do Ciatox de Minas ser o único Ciatox de pronto-socorro do Brasil até o momento. Fantástico. Então, os pacientes que chegam lá, eles dão entrada na triagem do hospital com a classificação para atóxico. Então, ele é um paciente nosso da toxicologia, ele não é um paciente da clínica ou da cirurgia. E aí, a atóxico, ela chama as especialidades para interconsulta. É uma satisfação enorme. E aí, a gente vai conduzindo desde o início. Famoso o Ciatox de Minas no meio emergencista do Brasil inteiro. Exato. Mas está tendo Ciatox no Brasil afora, todos os países, todo estado tem, você sabe dizer? Todos os estados, eu não vou saber te dizer. Eu sei que a gente tem um Ciatox bastante expressivo no Ceará, que fica em Fortaleza, dentro do Frotão, que é o IJF, que é o hospital de trauma, igual, semelhante ao João 23, e aí o Ciatox deles fica lá dentro. Tem o Ciatox do Espírito Santo, tem o Ciatox do Paraná, tem o Ciatox do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que fica dentro do HPS também, que é o Hospital de Pronto-Socorro. Talvez eu esteja falando informações equivocadas. Eu acho que ele fica dentro do HPS. Mas eu sei que tem em Porto Alegre. Tem o Ciatox. Você não precisa ir no Ciatox físico. Não. Até porque tem essa questão. O único Ciatox que tem atendimento presencial é o Ciatox Minas. Os outros são atendimentos telefônicos. Pois é, isso fica uma dica, pessoal. Assim, tem em Minas, tem em vários estados, igual a Lê estava falando. No Espírito Santo também tem. E todos os Ciatox são muito, que eu precisei lidar com eles até hoje, são muito acolhedores. Então, assim, sugiro fortemente para você que está ouvindo, se você precisar de um Ciatox, corre atrás de um. Joga no Google, vê se tem Ciatox Alagoas, Ciatox Roraima. Se não tiver, conselho do coração, liga para um Ciatox de outro estado. Liga. Não é um atendimento formal, às vezes não vai estar na emergência formal, mas eles não vão te negar uma orientação, eu tenho certeza disso. Mas vira um atendimento formal, Léo, porque a gente recebe muita ligação lá na Tóxico de Minas de outros estados. E aí, apesar de não ser o Ciatox de referência deles, por exemplo, a gente recebe ligação, às vezes, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Falando, eu nem sabia disso. E aí todo Ciatox, ele tem uma base de dados que chama Datatox. Então, todo caso que a gente atende, seja lá em Minas, né, presencial ou pelo telefone, e aí no caso dos outros estados é orientação telefônica, a gente abre a ficha com o nome do paciente, idade, o que aconteceu, de onde está falando, e aí a gente preenche essa ficha no Datatox, que é um sistema online informatizado. Se for o caso, se tem um Ciatox local, provavelmente vocês vão encaminhar para o Ciatox local. Isso. Então, a gente não dá as orientações iniciais, mas às vezes a gente fala, seria interessante esse caso ser acompanhado pelo seu Ciatox, então você vai ligar no número tal. Não tem desculpa para não achar um Ciatox. Não tem. E aí, não sei se todo mundo sabe também, o Ciatox no Google, ele vai vir com o telefone 0800, então você não vai gastar para ligar, e o 0800 ele te direciona automaticamente para o seu Ciatox mais próximo. Use o celular para fazer outra coisa, além de scrollar o Instagram, além de rodar o Tinder, além de clicar coisas no Twitter, no X. Seu celular também serve para salvar vidas. Busca de informações, exatamente. Então, é muito bom você ter alguém da sua equipe. E aí, a maioria dos serviços vai ter um acadêmico, ou um residente, ou um técnico de enfermagem mais solícito, ou o próprio enfermeiro, ou outro médico de colega de plantão,
Então, peça a esse colega para poder ligar para o Ciatox, passar as informações, enquanto você está fazendo a análise inicial. E aí, o que é importante esse médico perceber no atendimento inicial e que vai até falar para ele se já preciso transferir esse paciente para um centro que tenha soro específico para essa picada de cobra, ou se eu consigo tratar esse paciente ali mesmo por enquanto. Que são sinais de alarme, aí, principalmente de cascavel e jararaca, né? Muito bem, sinais de alarme. Sinais de alarme. A cascavel é do gênero crotálico, então se precisar de soro, vai ser um soro específico anticrotálico, que é chamado de SAC. E aí, o que a gente espera de sinal de alarme? Às vezes esse paciente vai chegar a 0 bala, igual nós dois. Eu acho que a gente tá 0 bala agora, eu espero que sim. Agora sim, depois do CBMED já não garanto. Já não garantimos, mas no momento a gente tá Glasgow 15 ainda. Isso. Esse paciente, às vezes, ele vai chegar sem sintoma nenhum. Então, é um paciente que você vai ter que ficar fazendo análise clínica e física seriada, e às vezes ele já vai chegar com alguma manifestação. E qual que é essa manifestação que pode ir progredindo? É um paciente que vai chegar com uma sensação de parestesia no local que teve a picada, então aquela sensação de dormência, não é dor, é dormência mesmo, tá anestesiado ali. É um paciente que vai começar a queixar para você que, nossa, minha vista tá meio embaçada, ou tô enxergando duplo, tá meio esquisito, minha garganta tá estranha para eu engolir. Não é o estranho de, meu Deus, minha garganta tá fechando, uma reação anafilática. É um estranho de dificuldade mesmo de engolir a saliva, de engolir alguma outra coisa. Porque o veneno... Motor. Motor, uma dificuldade motora. Exato. O veneno da cascavel, ela atua em receptores musculares, então ela faz uma disfagia, ela faz uma expressão neurotóxica também, daí a visão dupla, a visão turva, e um sinal maior de gravidade é a expressão miastênica, ou a queda de musculatura facial, então uma ptose palpebral, que pode ser uni ou bilateral. E em casos gravíssimos, esse paciente pode evoluir também com fraqueza de musculatura diafragmática. Então, beleza. Então, se eu entendi bem, e eu não sou um grande entendido de ofídico, cascavel a gente vai preocupar com sintomas neuromotores. Exato. Né? Parestesias, fraquezas e disfagias, pitoses. Pitoses. Esses são sinais de alteração gravidade. de visão. Exato. Beleza. Para as outras cobras, também são esses mesmos sinais de gravidade? Não, aí para as outras cobras, a mais importante, eu acho que a mais encontrada no Brasil inteiro seria o gênero botrópico, que é a jararaca, ou jararacuçu. O veneno dela vai ter ação neurotóxica também. Também neurotóxico? Também, mas de uma manifestação diferente da cascavel. O neurotóxico da jararaca vai ser mais uma mialgia difusa, uma dor importante pelo corpo todo, uma dor muito importante no local da picada, e por vezes uma característica importante que a gente encontra é que o local da picada, que pode ser 2 furinhos, ou às vezes a cobra ela pega com um dentinho só, pegou torto ali, então às vezes tem um orifício só e pode ter um ponto sangrante do orifício de inoculação, e esse paciente vai evoluir com edema importante também, na grande maioria das vezes. Aí aqui a gente abre o parêntese para filhotinhos de jararaca, que são as cobrinhas bebês. Ela não faz edema, mas o veneno dela é extremamente potente. Então, Filhotinho. Filhotinho. Quero que o filhotinho da jararaca morra. Não, tadinho não. Você não precisa matar, é só não chegar perto, deixa ele no cantinho dele. Tá bom, vamos salvar as jararacas. Não mexamos com as jararacas. Não mexamos com as jararacas. Só ficamos longe delas. Exato, fiquem longe delas. E aí, com esse tanto de queimada que tá tendo, deve estar a cobra fugindo pra tudo quanto é lado. Mas, assim, né, evitem matar, é um bichinho importante na nossa fauna e flora. Perfeito. Enfim, defendamos nossos animais escamosos. Perfeito. Mas então a filhotinha ela não vai dar edema, mas ela dá todos os outros sintomas igual a adulta, dor, mialgia, que é dor importante,
sangramento no local da picada, formação de formação de bolha sanguinolenta, tecido necrótico. Tem uma ação muito importante do veneno botrópico, que são a ação das hemorraginas, e isso que faz a ação hemorrágica do veneno. Então, esse paciente ele vai acabar evoluindo, além do edema e da hemorragia local, com bolhas e equimose, no segundo momento ele vai acabar evoluindo com alteração de função renal, hematúria, mioglobinúria e alteração de creatinofosfoquinase também. Deixa eu ver se eu estou aprendendo. Eu estou tendo aula ao vivo aqui, pessoal. Então, cascavel mais neuromotor. Exato. Jararaca mais edema, dor, sangramentos locais e, eventualmente, a distância, conforme a gravidade. Exato. E aí, a gravidade, né, da picada da jararaca, ela vai evoluindo de acordo com o tempo, se a gente não intervir o mais precoce possível. Então, esse edema ou esse alteração de coagulograma e sangramento, ele vai evoluindo, e a gente até usa essas manifestações, tanto do edema quanto de alteração laboratorial, principalmente discrasia sanguínea, alargamento de RNI, consumo de fibrinogênio e alteração de função renal, para a gente classificar o acidente. Uhum. Beleza. Já falamos de jararaca, já falamos de cascavel, vamos botar o quê? Sururucu. A surucucu, ela quase não tem acidente documentado, porque é muito mais raro acontecer, mas quando acontece é mais em região de selva amazônica, região mais úmida ali no litoral do Rio de Janeiro, então é onde tem área amazônica. Ela não é tão endêmica quanto as outras cobras. Não, de forma alguma. A jararaca, ela domina disparado, e depois dela é a cascavel. Então a surucucu, ela é gravíssimo o acidente dela, mas é raríssimo de acontecer. E aí, quando acontece, depois eu vou até te mostrar que tem um relato de caso muito legal de um biólogo que foi picado por uma surucucu enquanto ele estava numa expedição na floresta amazônica. E como ele estava fazendo já o estudo dessa cobra, ele foi picado e ele foi documentando, enquanto ele sentia os sintomas, ele foi documentando os sintomas. Até que ele não conseguiu mais documentar, porque, né, evoluiu gravemente. E aí depois ele ficou bem, graças a Deus, conseguiu ser transferido para um centro que tinha o soro específico a tempo. E depois esse relato ele foi publicado, é muito legal, vou te mostrar. Eu quero. E aí a surucucu, ela vai fazer sinais e sintomas inicialmente de extravasar líquido para tudo quanto é coisa. Então, ela atua nos receptores de acetilcolina, então o paciente ele vai fazer diarreia, náusea, vômito, broncorreia, cialorreia, semelhante a uma intoxicação por carbamato, chumbinho, organofosforado. Mas o veneno não para aí. Depois que passa por essa fase, o paciente ele evolui para uma síndrome vagal. Então, ele, além de estar vomitando, com diarreia, salivando, broncorrando, aquela coisa toda, ele ainda fica... Haja atropina. Ele ainda fica hipotenso, bradicárdico, tem turvação visual, aquela que vai fechando, como se você fosse ter uma síncope mesmo, e pode ter, inclusive, síncope de desmaio, que aí caracteriza a síndrome vagal como um todo. Beleza. Se eu bem entendi, então, repetindo, porque eu estou para pegar e para ficar com nossos ouvintes, cascavel, neuromotor. Jararaca, muita dor local, muita mialgia, sangramentos. Surucucu, mais raro, não tem em Brasil todo, mas tudo réia. Diarreia, cialorreia, broncorreia. Também evolui com muita gravidade. E eu acho que falta coral agora. Falta coral. A coral, ela é menos comum do que a jararaca e a cascavel, mas ela é um pouquinho mais comum do que a surucucu. E aí é uma cobrinha que ela tem uma carinha muito simpática, eu até falei isso na palestra ontem. Eu já falei que cobra simpática é só longe de mim. Assim, todas de preferência longe de mim, mas ela é muito fofinha, então ela tem um olhinho redondo, ela tem uma carinha simpática, mas ela é terrível. E aí, o que a gente espera da coral, ela não é nada agressiva, então ela só vai te morder mesmo quando você provocar, ou se você pisar em cima dela, ou enfiar o pé na toca dela, alguma coisa assim. Tem hábito mais noturno, e aí quando morde, a gente espera uma ação de um veneno que é semelhante a um bloqueador neuromuscular. Então, esse paciente ele vai evoluindo com disfunção motora e o mecanismo de morte é uma paralisia da musculatura diafragmática. Eita. Então, o paciente ele morre por insuficiência respiratória. Entendi. Bom, você diz isso tudo,
Eu não vou entrar em pergunta em tratamento específico de Não, quantas ampolas de que faz, porque o Ciatox está aí para isso, pelo amor de Deus. Não decorem essa birosca. Mas essas síndromes que não são exatamente iguais, vocês que são especialistas da tóxico aí, vocês conseguem identificar pela síndrome qual foi a cobra, ou não é tão específico assim, não dá para afirmar? Não, acaba que, assim, no início, quando eu entrei de residente lá na Tóxico, eu demorei uns bons meses até ter mais segurança para falar, tipo assim, não, isso tá característico de jararaca, ou tá característico de crotálico, que é a cascavel. Mas à medida que você vai atendendo os pacientes e você vai vendo o desenrolar da síndrome, acaba que a gente vai acostumando. Então, por exemplo, a coral, quase que eu confundi aqui agora. A coral, ela faz manifestação inicialmente também de diarreia, náusea, vômito, cialorreia, só que ela não faz síndrome vagal. Então, inicialmente, eu posso até confundir a picada da coral com a picada da surucucu, mas num segundo momento, vai dar para diferenciar, porque o meu paciente vai evoluir para uma síndrome vagal ou ele vai evoluir para uma paralisia diafragmática ou paralisia motora difusa. Entendi. Então, vai diferenciando. Pergunta um pouquinho além, a gente já passou do ponto, mas eu lembrei agora. Pode fazer torniquete? De forma alguma. Isso é um dos erros mais comuns que a gente vê. Até, inclusive, eu tenho um ranço especial contra filme, série, essas coisas da selva aí, que faz torniquete para tudo quanto é picada de animal. Tudo que eu aprendi em Rambo 2 está errado? Nem tudo. Assim, o Rambo 2 é cultura. O 1 também. Mas o torniquete está errado. Tá bom. O torniquete está errado. Então, não faça torniquete, porque vai piorar muito a ação do veneno, né? De formação de edema, formação de coágulo hemorrágico, de necrose. Agrava muito o local, né? Exato. Você evita do veneno circular, mas localmente... Nem evita tanto assim, porque a maioria dos venenos, ele pode ter um peso molecular mais baixo, então a disseminação dele vai acontecer de qualquer maneira. Talvez o torniquete faria com que acontecesse de uma forma mais lenta, mas não vai impedir totalmente. E além disso, vai agravar o local. E vai arrebentar o membro acometido. Então, a gente não recomenda fazer de forma alguma. Se o paciente chegar com torniquete... Tira, na hora, já tira. Chegou, abre, pelo amor de Deus, já tira. Primeira coisa. Exato. Abre e eleva o membro dessa pessoinha. Beleza. Cobra, já comentamos mais ou menos o contexto, as síndromes clínicas, o que fazer e o que não fazer, principalmente. Ligar para o Ciatox, ligar para o Ciatox. Soro, faz específico? Faz soro anti tudo? Como é que é isso? De preferência, soro específico. E aí, é muito importante... E o Ciatox orienta isso? Bate o pé, fala, vou fazer o soro tal? Como é que é isso? Quando chega lá pra gente, ou chega num local que tenha os soros específicos, a gente orienta. Não, a picada é disso, você vai fazer o soro anti isso. Bem específico, e graças a Deus, o Instituto Butantan, ele distribui os soros para os pontos de referência bonitinho. A gente... Pelo menos até o tempo inteiro que eu fiquei lá na Tóxico, a gente nunca teve falta de soro. Show. Então, a gente tenta pegar o máximo possível de informações com o plantonista que está ligando, ou análise física e clínica lá do paciente que tá com a gente naquele momento, para poder orientar. Então, a gente pede foto, a gente analisa foto, a gente pede exame e pede para os plantonistas mandarem, inclusive, os resultados do exame. Então, a gente vai analisando isso até a gente falar, às vezes não tem a cobra, não sabe descrever, É comum o paciente levar as cobras? É comum. Pelo menos, todos os dias, pelo menos, a gente recebe, assim, de uns 3 a 4 exemplares de algum animal peçonhento. Cobra não é tão comum a gente receber. A cobra foge. Quanto escorpião, lagarta, cachorrinho e aranha. Então, assim, coleções. Aí, cobra é menos comum, mas eles levam. Mas quando tem o animal que fez a picada... É mais fácil, porque aí a gente né? já consegue identificar e aí a gente já consegue fazer o soro. Assim que o paciente manifestar algum sinal de gravidade, a gente já consegue fazer o soro imediatamente. Show de bola. Então, soro específico. E muito Ciatox. E não errar as medidas iniciais. Não levantar errar o membro, lavar bem. Antibiótico na picada local, igual a gente faz com mordedura de
de humano, por exemplo, né? Não. A Antibiótico gente local, só não. recomenda antibiótico se esse paciente evoluir com sinal de infecção secundária local. Isso no segundo momento. No segundo momento. Inicialmente, No primeiro é só água, sabão, É. levantar o membro, não usar torniquete, não babacar toda a lesão A com lesão qualquer coisa. E tentar acompanhar o coagulograma, função renal, ver se tá inchando, se não tá, se tá formando bolha, se Via não de tá. regra, esses pacientes vão ficar internados quanto tempo? Geralmente, entre pelo menos 72 horas. Pelo menos. Para os ataques mais leves. Porque a gente tem que acompanhar os exames de sangue e, por vezes, algum paciente vai demorar ainda assim umas 6, 8 horas da picada para poder fazer uma manifestação inicial. Nem todos vão manifestar na primeira hora. Então, pelo menos umas 72 horas. A não ser que passe 12 a 24 horas e esse paciente não fez nenhuma manifestação, zerado. nem clínica e nem laboratorial. Aí ele deu sorte, porque é o que a gente chama de dry bite. Então, às vezes, essa cobra tinha ou picado outra pessoa, coitada, ou se acabado de se alimentar e já tinha inoculado o veneno. Então, quando ela mordeu ou picou aquela pessoa, não tinha veneno a ser inoculado. Entendi. Então, às vezes, a pessoa tem sorte, picou, mas não teve veneno inoculado. Show de bola. Recado final, que a gente tem para dizer assim... O recado final que eu tinha esquecido de falar é: sempre que você for trabalhar em algum local, descubra qual é o local de referência mais próximo que tenha o soro disponível. Importante, porque não tem em qualquer lugar. Não tem em qualquer lugar. E você precisa referenciar o paciente. Precisa referenciar. Pro local que tem soro e que está acostumado a fazer. Então, Minas, por exemplo, se a Tox fica em Belo Horizonte, mas a gente tem na UPA Lavras, que eu trabalho, a gente é a referência da região inteira, depois é Pouso Alegre, tem soro em Varginha também, mas entre essas 3 cidades, nenhuma das outras cidadezinhas menores tem soro. Então, você vai trabalhar aí no interior ou qualquer outro hospital, é importantíssimo saber se chegar para onde que eu mando para fazer o soro. Beleza. Fechou? Muito obrigado, muito obrigado. Diga aí, como é que os ouvintes do Pod Raiz conseguem localizar você? Vamos mandar perguntas, dúvidas, sugestões, cartinhas do amor, pombo correio ou sinal de fumaça? Ou sinal de fumaça, gosto. Não, fumaça não, porque tá tendo muito ultimamente. Meu Instagram, geralmente, que é @alearfreitas. E o WhatsApp, eu sou bem solícita por WhatsApp também. Então tá aí, geralmente, me manda mensagem no Instagram e, né, dependendo do que for para eu ajudar, eu passo meu e-mail ou o celular. Show de bola. Muito obrigado por estar aqui com a agradeço. gente. Prazer, o Pod Raiz, receber você. Galera, esse foi mais um episódio gravado direto do CBMed. Meu nome é Leonardo Goltari e a gente está aqui para descomplicar a sua vida. Dúvidas, sugestões, recados, cartinhas do amor, podem mandar @emergência raiz. Pombo correio também, a gente aceita. Vai ser um prazer. Um beijo, tchau. Deu bom? Deu.